Eu vou falar hoje sobre o dom da oratória. Se você quer saber sobre o dom da oratória, fica aí, para saber se ele é uma coisa que nasce com a gente ou a gente recebe, e se pode ser passado de uma pessoa para outra. O dom, algo muito especial, um presente do mundo celestial. A física quântica explica, a ciência explica, a espiritualidade explica. E eu vou explicar também porque eu tenho autoridade para falar sobre o dom, porque eu já vivi a experiência do dom. Então, se eu vivi a experiência do dom, eu tenho autoridade para falar sobre a experiência do dom. Então, hoje eu vou falar sobre duas coisas: a autoridade e o dom. E se você tem interesse em saber um pouco sobre o dom da oratória, saber se qualquer pessoa pode receber, eis que eu quero fazer um convite a você especial. Fique aí. E quem sabe você recebe um presente especial hoje aí onde você está. Exatamente onde você está. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra a sua espiritualidade e receba o que eu vou trazer para você hoje, que é muito especial. Tenho certeza que vai impactar a sua vida pessoal e profissional. Depois você me conta. Quero que você sinta aí. Tenho certeza que algumas pessoas vão sentir. Algumas pessoas, quando eu estiver falando sobre o dom e falando sobre a autoridade, elas podem receber. E aí eu quero falar se elas podem receber, se já tem, se daí ela vai aflorar, se já existia nela e aflorou. Como é que é isso, Giovanni? É isso que eu vou falar hoje. O que a Vani está dizendo? A Vani está dizendo assim, ó, maravilhosa, irá mudar a vida de muitas pessoas. Ouçam com o coração. É isso aí, né, Vani? Como que é ouvir com o coração, hein? Ouvir com o coração, é abrir, é não ficar pensando, será que não é não ficar em dúvida, é crer. E aí eu vou explicar um pouco para você sobre a autoridade e o dom. Boa noite, Silvia. Que bom que você está aqui também. Lázaro, ô Lázaro. Ó Lázaro, que bom que você está aqui. Escuta essa mensagem hoje, é bem especial. Enfermeiro João. Ô, Joãozinho, que bom que você está aqui também. Sabrina, que honra, Sabrina. Que legal, né? Nossa diretora técnica, nossa diretora da Fundação Estadual de Saúde, que tem uma importante tarefa, né, ajudar a reestruturar todos os hospitais da rede da Fundação Estadual de Saúde. Nos ajuda muito, nós somos muito gratos, Sabrina, por tudo que você nos ajuda, por tudo aquilo que você tem feito por nós e fazendo com que a gente possa fazer com que os hospitais da rede sejam cada vez melhor, né? Você definindo protocolos, processos, em um curto espaço de tempo, né? 8 meses, nós já estamos reestruturando todos os hospitais, fazendo a diferença nos hospitais da rede da CESA, que confiaram à Fundação Estadual de Saúde a gestão de todos os hospitais, né? São 7 hospitais hoje administrados pela Fundação, e você é a nossa RT, né? A nossa responsável técnica, tenho orgulho de trabalhar com você, e você nos ajuda muito, somos muito gratos, que bom. Roseles, que bom. Raquel, boa noite. É isso aí, Angélica, Maria Angélica. Compartilhe aí, faça mais gente, hoje é importante, essa mensagem é importante, compartilhe aí. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam assistir agora, porque eu vou falar sobre duas coisas hoje que pode mudar a sua vida de hoje para frente. Autoridade e dom. Eu vou contar algumas histórias, e essas histórias sobre a autoridade e sobre o dom pode mudar a sua vida. E eu quero que mude. Eu estava aqui sozinho em casa, escutando música, sexta-feira, semana encerrada. Eu podia ficar aqui, eu senti no meu coração. Senti no meu coração que eu tinha que falar o que eu vou falar para vocês. E eu, mesmo que seja uma pessoa só, que mude a vida dela hoje, eu ficaria muito agradecido. Porque esse dia eu estava assistindo o filme Nosso Lar, e o filme Nosso Lar diz o seguinte, que quando nós voltarmos para o mundo espiritual, vai chegar lá e nós vamos ter um momento lá que as nossas coisas boas que fizemos aqui na Terra somarão para tudo aquilo que será computado na nossa história de vida. E as coisas boas serão colocadas ao lado daquelas coisas que não foram tão boas. Mas as coisas boas, elas terão um grande impacto na nossa vida pessoal, profissional, mas no mundo espiritual. Então vamos fazer coisa boa, vamos ajudar, vamos colocar à disposição da humanidade o nosso conhecimento. Eu recebi um título de embaixador da paz.
é uma entidade de organização dos embaixadores da paz no Brasil, mas também embaixadores da paz no mundo, uma organização ligada à ONU, e eu sou embaixador da paz. Então, eu estava aqui em paz, por uma semana maravilhosa de trabalho. Hoje tivemos uma semana com todos os diretores da rede, da FUNES, de hospitais, acertando projetos, fazendo planejamento, alinhando processos, alinhando planejamento, alinhando gestão. Foi uma semana muito especial. Depois voltei lá para o litoral, junto com a equipe, assinamos todos os papéis, não deixamos nada pendente, ajudamos as pessoas lá, escolhemos um diretor técnico novo, todo mundo envolvido, querendo ajudar. E aí eu estava aqui em casa agora, encerrou a semana, e o meu coração tocou e disse assim, Giovanni, faça uma live. E eu disse assim, mas o que eu vou falar? Fala sobre o dom, fala sobre a autoridade. Então, se eu recebi esse chamado para falar sobre dom e a autoridade, provavelmente Deus quer fazer a transformação na vida de alguém hoje aí. Não sei quem é, não sei quem que ele está querendo abençoar, mas eu tenho certeza que alguém hoje será impactado. Alguém de vocês vai ser impactado, vai ser tocado. Vanessa, quanto tempo! Nossa enfermeira da UTI aqui do Hospital São José, agora médica, só estou esperando se formar, ela e o esposo. Só eles se formarem e virem trabalhar conosco, as portas estão abertas, estou esperando vocês. Farão uma grande diferença no nosso hospital, ou em qualquer hospital que vocês estiverem nesse mundo aí. Que bom que você está aqui, Vanessa. Um abraço também para o Wellington, para vocês dois que são muito especiais na minha vida. Rosinha, querida, que bom que você está aqui também, boa noite. Ó, seu Aparecido, eu acredito muito nisso. Então fica aí, o senhor vai receber, fica aí que o senhor vai receber, tá bom? Vamos ver quem mais entrou. A Maria Dirlene, boa noite, Maria. Que bom que você está aqui também. Olha aí, ó, já entrou muita gente, que bom. Então vamos lá. Eu já dei um tempinho para vocês compartilharem, para vocês comentarem. E aí eu quero contar para vocês hoje algo bem especial. Né? O Samuel, ô Samuel, que bom que você está aqui também. Ângela, que bom que você está aqui. Não para de entrar gente, então vou esperar um pouquinho mais 2 minutos, tá bom? Porque é muito importante. Deixe essa meia hora aí para você, porque esses minutos que você vai ficar aqui pode fazer uma diferença para o resto da sua vida. Eu vou falar sobre duas coisas hoje. Vou falar sobre a autoridade e o dom da oratória, o dom da sabedoria, dom das palavras de sabedoria, dom do conhecimento. Mas vai ser mais focado no dom, o dom da comunicação. Vou contar para vocês um pouco sobre isso. Então vamos ver quem chega aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar é sobre a autoridade. Eu fiz uma live esses dias, algumas pessoas de vocês estavam aqui, e eu falei sobre a importância da autoridade e da notoriedade. E eu expliquei para vocês que a autoridade, baixar um pouquinho o volume da música lá. Eu falei para vocês que nós todos temos, de alguma forma, uma autoridade. Ela pode ser uma autoridade baseada no conhecimento acadêmico. Ela pode ser uma autoridade embasada também no seu conhecimento profissional, técnico. Se você é um mecânico, pode ser que você nem tenha feito uma graduação, mas você, por muito tempo trabalhando como mecânico, se tornou um especialista. E aí você pode ser um especialista em mecânica de moto, você pode ser especialista em mecânica de automóvel, pode ser um especialista num determinado tipo de veículo ou numa determinada marca, e por isso você tem uma notoriedade. Né? Muitas vezes a gente pergunta assim, você fez a revisão do carro na concessionária? E a pessoa, alguns dizem sim, eu sempre fiz na concessionária. Outros dizem assim, não, eu não fiz na concessionária, mas eu fiz a manutenção do meu veículo num mecânico que trabalhou na concessionária durante muito tempo. Isso passa uma credibilidade para aquele veículo, que ele teve uma boa manutenção, que ele teve um bom cuidado. Por quê? Porque a pessoa que cuidou daquele veículo, ela tem conhecimento, tem habilidade, ela tem experiência, então gera autoridade. Então, quando você vai numa padaria e você gosta de um determinado alimento, pode ser que aquele padeiro, aquele confeiteiro, ele nem tenha feito uma graduação, mas ele trabalha tanto tempo fazendo isso, e ele aprendeu uma receita com a avó dele, e que vem na tradição da família, que você anda, às vezes, 10 quilômetros para buscar uma cuca, para buscar um pão, para buscar uma broa. É isso? Então, isso é autoridade. A autoridade pode ser um cabeleireiro, tem uma autoridade.
Um borracheiro tem uma autoridade. Então, autoridade e notoriedade não está só associada ao conhecimento acadêmico. Então, quem sabe todos vocês que estão aqui, indiferente da sua graduação, indiferente da formação sua profissional, você tem uma autoridade e uma notoriedade em alguma coisa. Mas agora eu quero falar sobre a autoridade de alguém que passou uma experiência maravilhosa e que marcou a história. Há 2000 anos atrás aconteceu isso e até hoje está marcado nos livros da história, em inúmeras igrejas do mundo, inúmeras capelas do mundo, inúmeros locais públicos. Essa história é contada e ela marcou a vida de muitas pessoas naquele momento. E com certeza marcou a vida daquele homem também. E com certeza, quando ele voltou para o mundo espiritual, com certeza fez uma grande diferença lá no crédito que ele teve no mundo espiritual. A história é a seguinte: dizem, lá na Escritura está escrito, que num determinado momento Jesus estava andando pela Galileia, e ele andando por aquelas estradinhas cheias de areia, estradinha cheia de terra, no meio de algumas oliveiras, e de repente está andando Jesus e os 12 apóstolos. E ele está andando, e daqui um pouquinho, quando eles dobram uma viela, quando eles dobram, eles se deparam, vindo no outro lado, um centurião com seus soldados. Quando Jesus e os apóstolos viram o centurião, eles continuaram caminhando. Pedro, de imediato, colocou a mão na cintura e colocou a mão na sua espada. Pedro era um judeu considerado da linhagem dos zelotes. Os zelotes, eles eram guerreiros, era o povo de Israel, no tempo lá atrás, quando eles vieram para Jerusalém, tinha um dos grupos dos judeus, dos hebreus, que eram os zelotes. Os zelotes eram os guerreiros, e Pedro era um guerreiro. Então, Pedro, além de ser um pescador, Pedro era um cara extremamente racional e era um cara extremamente preparado para a guerra. Tanto que ele botou a mão, tem várias passagens de Pedro, né, cortando a orelha de um soldado. Então, naquele momento, Pedro botou a mão na cinta para pegar a espada, e Jesus tocou neles e disse: não faz nada, Pedro. E eles continuaram caminhando. Quando eles foram caminhando, os centurião, os soldados pararam. E eles não conseguiram passar. Como eles não conseguiram passar, eles se aproximaram um pouco mais, e nisso o centurião fez um sinal para eles parar, e olha só o que aconteceu. Aconteceu um fato que vai marcar a sua vida hoje também. Um fato que marcou as Escrituras. Algo extraordinário, algo fora do comum aconteceu. Vou narrar para vocês o que aconteceu. Naquele momento, o centurião fez um gesto para eles parar, e daí o centurião disse assim: mestre, primeira coisa que impactou todos os soldados, impactou também Jesus, impactou também os apóstolos e todos que seguiam Jesus. Ele disse: mestre, eu preciso da sua ajuda. Primeiro, que um romano não precisava de ajuda de judeu. Primeiro, que jamais naquele tempo um romano pediria uma ajuda para um judeu. E esse judeu, centurião, ele para na frente de Jesus, pede para ele parar e diz assim: mestre, eu preciso de sua ajuda. Duas coisas extraordinárias. Ele se colocou inferior a Jesus, e ele era um centurião. Um centurião era um general do exército romano, que era general de 100. Ele era um comandante, ele era uma autoridade, ele era um oficial de 100 soldados. Então ele tinha uma patente no mundo militar romano de oficial. Ele era uma autoridade dentro de Israel, dentro de Jerusalém e dentro de Roma. E esse homem, que é uma autoridade oficial, ele diz assim: mestre, eu preciso da sua ajuda. Jesus olhou, e Jesus era muito sábio. Jesus, ele era o maior psicólogo que já pisou na Terra. E aí, isso não é um conceito espiritual, religioso, não. Jesus era a personalidade que pisou na Terra, que entendia tudo de inteligência emocional.
Ele entendia tudo de psicologia, entendia tudo do corpo humano, entendia tudo de como funcionava o corpo humano. Daí ele diz assim: mestre, eu preciso da sua ajuda. Jesus disse assim: o que você precisa? E aí ele quebrantou Jesus. Ele falou algo que mudou completamente a história desse homem e a história daquele que ele foi buscar ajuda. Mudou também a história minha, mudou a minha história, mudou a história de muita gente. E um fato que aconteceu há 2000 anos. Ele disse assim: mestre, eu preciso de ajuda. E quando Jesus disse assim: o que você precisa? Ele disse assim: eu tenho um servo bom, justo e fiel. E o meu servo está doente. Eu preciso de ajuda. Que maravilhoso isso! Jesus olha um centurião, um oficial, com seus soldados. Esse centurião vem até Jesus e diz: mestre, eu preciso de sua ajuda. E aí ele impacta Jesus mais ainda quando ele diz assim: eu tenho um servo bom, justo e fiel. E ele está doente. Quebrantou Jesus. Porque um centurião, um oficial, uma autoridade se humilha vindo a Jesus e chama ele de mestre e pede ajuda. E ele se humilha mais uma vez, porque ele não pede ajuda para ele. Ele pede ajuda para um servo justo e fiel e bom. Jesus olhou aquele homem, parou, ele esqueceu de tudo o resto, e ele observou no fundo da alma daquele homem, enxergou no fundo daquele ser humano que estava ali a essência de um homem extraordinário, que era muito mais que um centurião, que era muito mais que um oficial, que era muito mais que um romano, que era muito mais do que uma autoridade. Eis ali na frente dele um ser humano que tinha compaixão. Um ser humano que tinha amor pelo seu próximo, por um servo que era bom, justo e fiel e que estava doente. Ele tinha soldados que ele podia chamar a qualquer instante. Ele tinha 100 soldados, mas ele estava ali se humilhando para um judeu que ele chamou de mestre, que ele pediu ajuda por um servo. Jesus teve uma compaixão enorme por aquele homem e ele disse assim: homem, vamos até a sua casa. E aí começa um fato extraordinário. Ele diz assim: vou ajudar seu servo. E aí começa algo extraordinário. Ele diz assim: não, mestre, eu também sou um homem de autoridade. Eu digo para o meu servo, vai. E ele vai. Eu digo para o meu servo, vem. E ele vem. Eu digo para o meu servo, faz. E ele faz. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei do que o Senhor é capaz. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei tudo que o Senhor pode fazer. Então, eu sei que se o Senhor disser uma só palavra, o meu servo será curado. Jesus parou, olhou mais a fundo aquele homem extraordinário. E ele disse, virou para os seus apóstolos, virou para todos que estavam junto com ele e diz assim: eis aí, à frente de vocês, um homem extraordinário, que nem em Israel toda encontrei homem que tivesse
tamanha fé. Vai, vai, o seu servo está curado. Vai, o seu servo está curado. Ele virou as costas e foi. E ele estava indo, quando ele foi, vem correndo um servo ao encontro dele. Mestre, 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 o seu servo está curado. E ele disse assim, a que horas foi? E ele disse, a hora tal. E ele dobrou os seus joelhos, o seu rosto em chão, em terra, e chorou. Porque ele sabia que o milagre tinha acontecido. O milagre da autoridade. Vai, vai. A sua fé curou o seu servo. Que extraordinário! Algo que a autoridade transmitida por alguém que acredita curou distantemente um servo bom, justo e fiel que estava doente. E nem Israel, toda Israel, ele encontrou alguém que tivesse tamanha fé. Sabe o que significa isso? É profundo isso, é muito profundo. Quando Jesus disse isso, há 2000 anos atrás, já tinha morrido Moisés, já tinha morrido Abraão, já tinha morrido o rei Davi, já tinha passado Noé, já tinha passado Isaac, já tinha passado Jacó, já tinha passado Débora, já tinha passado todos os grandes líderes de Israel, todos. E ele disse assim, nem em Israel toda eu encontrei homem com tamanha fé, igual a fé desse centurião. Se Jesus fez isso com centurião, e disse que nem Israel ele encontrou homem com tamanha autoridade na fé, significa que ele pode fazer isso na sua vida. Significa que ele pode mudar a sua vida. Qual a sua autoridade? Todo dia, quando eu dobro meus joelhos, eu sou um homem de autoridade. Eu tenho essa autoridade, eu tenho essa relação. Por isso que eu disse que esse centurião, ele mudou a minha vida. Quando eu entendi isso, quando eu estudei essa passagem mudou a minha vida, porque eu entendi a fé associada com a autoridade. E essa autoridade hoje eu tenho. Quando eu falo, quando eu uso a passagem, quando eu conto essa passagem, mas também quando eu uso a mensagem da espiritualidade, eu uso a autoridade. E eu disse assim, vai. Ele me deu essa autoridade para dizer, vai. Então eu digo para os meus servos, vai. Eu digo para os meus colaboradores, vai. E ele diz para mim, vai, Giovanni, faz, Giovanni. E eu estava aqui sentado, sozinho, e ele disse assim, Giovanni, faz uma live. Faz uma live e fala sobre a autoridade. Conta para eles sobre a autoridade. E conta para eles sobre o dom. E aí eu queria contar sobre o dom para aqueles que estão aqui. Se você está aqui ainda junto, eu quero que você saiba sobre o dom. Eu não entendia sobre o dom da oratória, eu não entendia como funcionava. Para mim, eu entendia que a gente aperfeiçoava, né, o conhecimento da oratória, que a gente aperfeiçoava o conhecimento da retórica, que é a argumentação e as técnicas da oratória, e que a gente ia aperfeiçoando e a gente ia ficando bem, que a gente ia ficando melhor. E um dia, eu estava indo numa vigília, e aí eu indo na vigília, eu sentei, estava sentado no banco do ônibus, e eu já fazia apresentação, já era palestrante, já tinha palestrado em centenas de lugares, né? Viajei para vários lugares do Brasil como palestrante, era palestrante do Senac, fui fazer palestra em várias cidades do Brasil, né? Para grandes grupos de empresa, para grupos empresariais. Depois eu fui convocado, como eu trabalhei um tempo com o Senac aqui em Curitiba, então eu fiz palestra para grandes empresas que nós temos aqui, multinacionais. Então, para mim, fazer palestra era uma coisa muito comum. E eu era professor, dava aula de graduação, aula de pós-graduação. Então, para mim, falar e me expressar, tanto em palestra como em curso, era uma coisa muito comum. Então, tem dia que eu fui aperfeiçoando
E eu era já uma pessoa que não tinha medo, não tinha receio, eu sabia me colocar dentro de qualquer ambiente para falar para uma pessoa, 2, 10, 1000, 1 milhão. Eu sabia fazer apresentação na câmera, porque eu fazia aula ao vivo pelo Instituto Federal do Paraná, então eu sabia falar em estúdio, eu sabia falar para uma câmera, sabia falar para 2 câmeras, né? Então eu sabia todo o cenário de como trabalhar dentro do estúdio, eu sabia falar na rádio, já tinha falado várias vezes na rádio, tanto o programa ao vivo como não. Eu sabia fazer entrevista para televisão e sabia qual é a diferença de uma entrevista que é gravada, mas de uma entrevista que é ao vivo. Então eu estava sempre preparado, eu aprendi a me preparar. Eu aprendi a preparar o discurso. Então, mesmo que essa aula aqui, aparentemente, ela seja uma live que eu estou fazendo de improviso, eu consigo mentalizar toda uma apresentação a partir de uma preparação prévia que eu organizo na minha mente, pela experiência de mais de 30 anos fazendo palestra e curso. Então, eu entendia que eu era uma pessoa que tinha todas as habilidades da oratória. E aí eu tive uma surpresa. Eu tinha mais que habilidade só de falar em público e habilidade da argumentação, de preparar o discurso, e eu descobri naquele dia. Sabe o que aconteceu? Eu estava sentado e de repente veio uma pessoa. Entrou uma pessoa no ônibus, ela entrou na porta e eu olhei ela e fiquei olhando e ela, no momento que ela entrou no ônibus, eu estava mais ou menos umas 5 carreiras do final do ônibus para frente. Então eu estava quase no final do ônibus. Eu estava sentado no corredor e como eu sou grande, né, um cabeção, eu enxerguei a pessoa. Quando ela entrou, ela olhou para mim e ela veio rindo. Era um senhor de idade, eu não vou citar o nome dele por ética. E ele veio rindo para mim lá da frente. Eu fiquei rindo para ele. E ele chegou perto assim e disse assim para mim: Giovanni, Deus tem uma mensagem para você. Eu disse: ah, que legal, que bom, né? Receber uma mensagem de Deus. E eu fiquei feliz. Deus assim: que bom, o que que é? Ele disse assim: Deus, ele falou para mim, ele contou para mim, que ele vai abençoar você grandemente. Ele vai abençoar grandemente você com o dom da palavra. E eu fiz uma risadinha assim. Ah, é? Que bom. Só que essa risadinha que eu dei, ah, que bom, na minha alma, no meu íntimo, eu disse assim: eu já sou bom. Eu já sou bom. Eu já sou um palestrante. Eu já sou um professor. Eu já sou um cara preparado para isso. E eu disse: ah, muito obrigado, que legal, que bom. E ele pegou, me tocou assim, ele tinha um olhar encantado. Ele estava maravilhado com aquela mensagem. Mas para mim, que já era professor, que já era palestrante, que já era um cara que fazia palestra para 1, para 10, para 50, para 100, e as pessoas gostavam da minha palestra. E as pessoas gostavam do meu curso. Quando eu fazia aula, eu era chamado para mais algumas aulas. Aí eu era chamado para ser paraninfo, eu era chamado para ser patrono. A turma que eu dava aula, eu era padrinho. A turma que eu dava aula era paraninfo. Ou era paraninfo ou era patrono. Então, para mim, aquilo era uma coisa muito simples. Era uma coisa que eu me aperfeiçoei, eu sou um profissional. Então, naquele segundo que ele disse aquilo, eu disse assim: ah, que bom. Eu falei para ele, mas dei uma risadinha no fundo da minha alma. Eu disse assim: eu já sou bom. E eu esqueci disso. E nós fomos para o retiro. Eu fiquei lá, né, participei de todo o retiro, voltei para casa, tudo normal, a vida seguiu normal. E eu não lembrei mais disso. Foi uma fração de segundos aquilo. E eu não lembrei mais. Passou um mês ou 40 dias, alguma coisa assim, passou bastante tempo. E eu fui convidado para fazer uma apresentação para um grupo de jovens. Lembro até hoje. Eu fui chamado para fazer uma apresentação para o grupo de jovens. Eu preparei, fiz toda a apresentação em PowerPoint, fiz toda a organização da apresentação, estruturei toda a apresentação. E fui, como sempre fazia. Só que sempre antes de fazer a apresentação, eu sempre chegava lá antes, preparava, deixava todo o ambiente preparado e eu estava muito tranquilo. Respiração normal, tudo tranquilo, eu estava sentado. E sempre antes de começar a apresentação, eu
fechava meus olhos e eu pedia assim: Espírito Santo, esteja comigo. Quando eu fiz isso, eu levantei, quando eu falei isso e levantei, ele disse assim: vai, Giovanni, você é o cara. Quando eu pensei isso, aquela voz disse bem pertinho de mim, assim, no meu ouvido, assim: vai, Giovanni, você é bom. Eu lembrei naquele exato momento, 40 dias depois, aquele momento no ônibus. E me veio um temor, o meu corpo inteiro estremeceu, o meu corpo inteiro paralisou e eu sentei. E eu fechei meus olhos e disse assim: me perdoa, me perdoa. Não, vai, vai sozinho. E eu não conseguia levantar, eu fiquei petrificado. Eu percebi o que eu tinha feito. Eu percebi naquele exato momento o que tinha acontecido. Eu percebi que tinha junto comigo, durante toda a minha vida, por uma grande parte da minha vida, tinha junto de mim algo que fazia uma diferença quando eu ia ao encontro das pessoas para levar uma mensagem. Eu tinha aprendido a falar de alma para alma, de espírito para espírito. E naquele momento foi revelado para mim que eu tinha recebido um presente. E no dia que eu recebi o presente, a mensagem de que eu tinha um presente, e eu fiz um desdém do presente, dizendo que eu era maior do que o presente, eu perdi. Quando eu levantei e eu comecei a falar, tudo preparado como eu sempre falava, que eu comecei a levar a mensagem que eu sempre levei, do jeito que eu sempre fiz. Foi a coisa mais fria que aconteceu na minha vida. Foi a aula mais fria que eu já dei em toda a minha vida. Foi a palestra mais fria que eu dei em toda a minha vida. Era para ser uma palestra de 40 minutos. Quando tinha passado 4 minutos, eu estava gelado e eu não conseguia falar. Mesmo eu usando todas as técnicas de oratória, de retórica, todo o conhecimento emocional que eu tinha, algo na minha alma dizia assim, que eu queria sumir dali, que eu não queria estar ali naquele lugar. Algo impactou a minha vida de uma forma tão grande que eu não via a hora de terminar a palestra. As pessoas ficavam me olhando e eu estava falando pela primeira vez, depois de muitos e muitos anos, eu estava falando de pessoa para pessoa. E aquilo era terrível para mim, que já tinha sentido algo diferente, falar de pessoa para pessoa, de falar para a pessoa ou para as pessoas, era algo extremamente inferior a tudo aquilo que eu tinha feito sempre. E eu ficava o tempo inteiro pedindo misericórdia, pedindo que Deus mudasse aquilo, e eu dizia que eu estava arrependido. Terminou a palestra, eu voltei para casa, eu lembro que eu chorei, dobrei meus joelhos e chorei, arrependido do que tinha acontecido. E aí, arrependido do que tinha acontecido, eu pedi misericórdia para ele, que ele me desse misericórdia, que ele não tirasse de mim o que ele tinha me dado. E ele, se ele não tirasse aquilo de mim, eu nunca mais eu deixaria de contar esse testemunho que eu estou contando para vocês. Eu sempre contaria, em todos os cursos, em todas as aulas, em todos os lugares, dizendo que ele tinha me dado algo que era tão extraordinário e que aquilo poderia fazer uma diferença na vida das pessoas. Que eu era um rádio, e que eu era um receptor, e que ele era o transmissor, que ele traria uma mensagem diferente da circunstância que a pessoa está, assim como ele está trazendo uma mensagem para você hoje. E aí, eu, arrependido, pedi misericórdia. Passou uma semana e eu fui convidado para dar uma palestra de novo, e eu pedi, pelo amor de Deus, que ele estivesse junto comigo. E eu me preparei, fiz tudo igual, preparei tudo de novo. E aí eu fui fazer a palestra. Aí quando eu cheguei lá, pedi para ele, pedi para o Espírito Santo estar comigo. Quando eu entrei no palco, eu estava sozinho. Ele não voltou a estar comigo mais. Não estava lá naquele dia. Eu fiz a palestra, uma palestra com um nó na minha garganta, porque eu falava e pedia misericórdia. O meu pensamento estava em 2 lugares. Ali, falando para as pessoas, tentando tocar a vida das pessoas, mas continuava falando
de pessoa para pessoa, não tocava mais na alma das pessoas. Era uma mensagem técnica, uma mensagem profissional, mas era uma mensagem que não impactava, que não mexia, que não movimentava, que não gerava energia. Voltei para casa, pedi misericórdia de novo, dobrei meus joelhos, e aí eu fui mais duro. Eu disse assim, se o senhor não me der de volta isso, eu nunca mais vou fazer. Tentei usar uma outra técnica, birrento. Assim, ó, se o senhor não me der, azar é seu, o senhor vai perder um palestrante, o senhor vai perder um professor, você vai perder uma pessoa que estava trabalhando para o senhor. O senhor precisa me dar. Se o senhor não me der, eu vou parar. E eu não vou mais falar. Eles vão me chamar e não vou. Eu não vou mais fazer, nunca mais vou fazer uma palestra, nunca mais eu vou dar uma aula. Eu vou fazer outras coisas, eu vou me dedicar a outras coisas. Então, o senhor que escolhe, se quer me dar ou não quer me dar mais esse dom. Se o senhor não me der, eu não falo mais, não vou ser mais professor, não vou ser mais palestra. Eles vão me chamar para fazer palestra, eu vou dizer que eu não posso. Aí me ligaram. Giovanni, nós precisamos de você para fazer uma palestra. Quando? Ah, não, sábado eu não posso. Daí eu não fui. Me chamaram para mais uma palestra e eu não fui. Mas eu continuava dizendo, ó, Senhor, eu não vou mais fazer. Aí uma voz dizia para mim assim, mas Giovanni, não é esse caminho. Eu sei que não é esse caminho. Eu sei que não é esse caminho, eu tenho que mudar. Então tá bom, eu vou fazer de novo. Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim. Aí me chamaram para fazer uma palestra de novo. Lá fui eu. Me preparei, disse assim, tá bom, Deus, agora, né, o senhor vai gostar de mim, né? Eu me rebelei. Aí primeiro eu ri do senhor, numa fraçãozinha de segundo, só um segundo, senhor, eu ri. E o senhor tá me condenando para si, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Aí eu me rebelei, não dei mais palestra nenhuma, mas agora o senhor viu, eu estou arrependido. O senhor vai me dar, né? Aí fui lá, não me deu, não voltou. Aí eu voltei para casa de novo, e aí eu disse assim, e agora, né? Eu já disse para ele que eu não ia fazer mais. E não adiantou. Eu fui lá fazer, não adiantou. Daí eu entendi, perdi para sempre. Perdi para sempre. Mas tudo bem, se eu perdi para sempre, eu vou me esforçar. Então, eu vou ser melhor ainda. Comprei mais alguns livros, comecei a estudar mais, comecei a tentar entender melhor as coisas, fui estudar inteligência emocional, fui fazer curso com Augusto Cury, né? Entendi sobre a inteligência emocional, fui aprender mais coisas, comprei mais livros, estudei mais, e daí fui chamado para fazer uma outra palestra. Já tinha passado, eu acho que uns 6 meses que eu não fazia palestra, que eu não dava aula, e eu tinha percebido que eu tinha perdido o dom, que eu tinha aquilo que eu tinha ganho, eu perdi. Aí um dia eu fui chamado para fazer uma fala para um grupo de pessoas bem especial. Era um grupo de pessoas desempregadas. E eu fui. E como eu sempre fazia, mesmo depois de um tempo que eu tinha feito as palestras, as aulas, e eu tinha pedido que ele estivesse junto comigo, que eu dizia assim, Espírito Santo esteja junto comigo, eu pedi para ele estar junto comigo de novo. E entrei no palco, sabendo que não voltaria a ter nada mais. Só que quando eu comecei a falar e falar de algumas coisas e fui olhando para as pessoas. E quando eu comecei a falar e eu me aproximei perto de uma senhora e fiquei olhando para ela e fui falando com ela, eu percebi que os olhos dela brilharam e eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Eu não estava mais falando com uma pessoa. Eu estava falando de novo com a alma, com o espírito. Muito superficial. E eu lembro que eu olhei para ela numa fração de 10 ou 15 segundos, eu sorri para ela, e eu lembro que correu lágrimas dos dois lados dos meus olhos, e ela também, e eu sorri, como se eu estivesse dizendo para ela assim, eu acho que está voltando. E eu saí dali, ninguém entendeu nada, e eu continuei falando a mensagem, sequei meus olhos, e continuei a minha mensagem. E eu voltei para minha casa, dobrei meus joelhos e só fiz uma oração de gratidão. Mais um dia depois, de um tempo, eu fiz uma outra palestra e 2 ou 3 pessoas sentiram. Depois 4, 5, 6, 7. E voltou. E eu sou grato, Senhor, por ter voltado. Ele restituiu.
na minha vida o dom da oratória. Então, se essa história tocou você, assim como ela me toca, é porque ele pode estar fazendo nesse exato momento uma transformação na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Ei, assim como aquele centurião que tinha fé e que tinha autoridade, ele me deu a autoridade, ele me deu o dom e me tirou. Então ele me deu de volta. Então se ele deu e ele tirou, ele me ensinou que o dom não é uma coisa que nasce com a gente. O dom nós recebemos. E eu queria agora, nesse momento que você ficou junto comigo aqui, pela autoridade que eu tenho, não pela autoridade que eu tenho com orgulho, porque isso eu já perdi, mas com a autoridade que eu tenho, que ele me concedeu, do dom. Eu quero, nesse momento, dizer, vá. Aonde você estiver aí agora, seja tocado. Que esse espírito, que essa energia que está aqui agora, toque você. Que você sinta no seu coração, que seu coração se acalente, que seu coração sinta essa energia maravilhosa e especial que já tocou na minha vida, que tocou na vida daquele centurião e que tocou na vida do servo do centurião. Esse Jesus ainda vive. Esse Jesus está vivo. E ele delegou a autoridade dele para nós, para que nós possamos continuar dizendo, vai, o teu servo está curado. E eu quero dizer agora para você assim, ei, meu amigo, ei, minha amiga querida e especial, que me acompanha há tanto tempo. Nesse momento eu quero dizer para você assim, ó, recebe. Recebe esse sopro do Espírito, recebe esse toque do Espírito, para que você possa ter o dom, para que você possa ter o dom da palavra, que você possa tocar a vida das pessoas, que você possa tocar a alma das pessoas e o Espírito, com coisas boas, com palavras boas, porque você, quem sabe, a partir de hoje, será um mensageiro de boas novas, assim como eu vim trazer boas novas para você. Amém? Autoridade e dom. Duas coisas que fazem a diferença na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E eu estava aqui sentado sozinho e Deus disse, vai, Juliano, faz. Leva essa mensagem para eles e muda a vida deles. Então, estou trazendo uma passagem para vocês de autoridade e de dons, para que a sua vida seja transformada, pessoal e profissional. Tá bom? Valeu? Vamos ver quem está aí. Foi muito especial. Tenho certeza que impactou a vida de muitas pessoas. Eu queria que vocês contassem aí, tá bom? Agora eu vou respirar um pouquinho. Foi muito especial. Tenho certeza que mudou e impactou a vida de alguns de vocês aí, tá bom? É isso aí, Rosinha. Creia. Que bom, seu Tambolo. Que bom, que bom. Quanta gente especial. Henrique, Rosana, Terezinha, Davi. Que bom. Janaína, Erileia, Sidney. Que bom. Gisele, Sandra. Que bom, seu Aparecido. Receba aí. É isso aí, Evelyn. Receba. Receba aí. Amém, Maria Angélica. Deus tocou em você. Receba aí. Pio, que bom que você está aí ainda. Receba aí. Isso aí, Gastão. Se fortaleça, recebe aí, amigo. Que bom. Eis-me aqui, né, Sandra? Receba então, recebe aí. Que bom, Sabrina. Você já é especial, sabia? Você tem essa habilidade, Deus colocou você num lugar especial. Todas as pessoas que se envolvem com saúde são pessoas que são abençoadas. Recebe aí, Sabrina. Tá bom? Tenho certeza que foi para cada um de vocês. E cada um de vocês vai receber de um jeito diferente. Que bom, Pio. Que bom. Eu também admiro você. Você é um cara especial, trabalhador, dedicado, esforçado. Que bom.
Ô, Wellington, que bom que você está aí, cara. Meu amigão, chefe, médico, que bom que você está aí. Ai, ai, vamos ver o que que você disse aí, Wellington. Você é um cara especial. Você é a Vanessa. Fez a diferença para mim hoje, falou o que eu precisava ouvir. Quando comecei um novo projeto na minha vida, você foi um dos poucos que me disse, vai. Muito obrigado. Então vai, amigo. Você é um cara especial, você é um cara que tem uma palavra, você tem um dom, né? Deus deu para você as suas mãos, você é um fisioterapeuta, agora você é médico. Cara, você é um ser especial, você é muito especial. Então, assim, faz o seguinte, ó. Como que Deus vai usar você, tá, Wellington? Vou te dar a dica aí, uma inspiração. Como Deus colocou nas tuas mãos o dom da fisioterapia, e agora te deu o dom da medicina também, então faz assim, ó, cada vez, coloca isso numa dimensão mais forte ainda. Cada vez que você tocar num paciente, transfira para ele toda a tua energia de cura. Não só no teu toque, no ponto, porque você sabe tocar certo, até porque você é um fisioterapeuta, né? E agora você é médico, é mais profundo ainda o seu conhecimento e a sua autoridade. Então, procure, né, com as suas mãos, quando você tocar no local onde está machucado ou está ferido, procure e use mais a tua intuição, porque hoje você recebeu alguma coisa mais especial ainda, uma visão maior. O mundo espiritual, ele dá uma dimensão maior do entendimento. Então, coloque isso à prova em alguns momentos que você tiver a oportunidade, você vai perceber. Né? Então, se você for tocar num joelho, num ombro, numa coluna, toque com esse entendimento maior agora, não só da ciência, da medicina. Toque que você recebeu algo hoje mais especial do que você imagina. E você vai experimentar e depois um dia você vai me contar, tá bom? Hoje foi um dia especial, sim, para você. Quem mais? Coração e alma, né, Maria Angélica? Que bom você também. Tá bom. Eu acho que valeu, né? Quem ficou aqui recebeu. E quem dá o presente não sou eu, né? Foi Jesus que disse vai, e eu sou o centurião. Eu não sou Jesus, tá bom? Ele só me mandou. Ele disse assim, Giovanni, faz uma live. Daí eu sou obediente, vim fazer. Aí ele disse para o centurião assim, vai, o teu servo está curado. Então eu estou dizendo para vocês o que ele mandou dizer. Giovanni, faz uma live e abençoa a vida dessa turma aí. Giovanni, faz uma live, explica para ele sobre a autoridade. E depois que você explicar sobre a autoridade, conte para ele sobre o dom e eu vou abençoar a vida deles. Daí você diz, vai. Daí eu estou dizendo, ó, vai. Aí eu fui lá e o meu servo está curado. Então eu estou vindo aqui, estou dizendo para vocês, ei, vocês receberam. E vocês estão dizendo aí de lá para cá, eu recebi. Então vocês estão vindo assim, ei, mestre, mestre, o seu servo está curado. Então vocês estão aqui vindo dizer aquilo que ele mandou dizer. Tá bom? Ele disse que era para mim vir trazer essa mensagem para vocês e eu trouxe. E ela está entregue. Agora a cura, a bênção, o dom é com cada um de vocês. Depois vocês vão me contar, tá bom? Os orientais têm uma mensagem e um sinal, e eu quero passar esse sinal para vocês. Eles dizem assim: ó, Namastê. O Deus que está em mim agora habita em você. Bom fim de semana. Amo cada um de vocês, tá bom? Beijo a todos.